Como eu falava, muito bom dia para você. E esses Muito dias bom a dia. gente viu muita repercussão de um caso, né? Ganhou bastante atenção, que é a questão do Cid Moreira, apresentador Cid Moreira, e das informações de que ele deserdaria os seus filhos, né? São filhos adotivos. E aí, é claro, uma situação envolvendo alguém tão conhecido e tão querido da população acaba chamando a atenção. Você, como especialista nessa área, a gente queria que você explicasse o que a lei brasileira prevê, se é possível realmente um pai fazer isso, o que normalmente leva eles a tomarem esse tipo de medida, a princípio tão radical. Bom dia, mais uma vez. Muito bom dia, Cintia Lages. Muito bom dia a todo o Piauí, aos seus ouvintes, aos que assistem. Essa situação que no mundo jurídico nós chamamos de indignidade ou deserdação, ela é muito interessante, porque esse ano nós que trabalhamos nessa área já estávamos discutindo de novo os artigos sobre isso. E no caso, como foi o próprio Cid Moreira que deixou em testamento a exclusão, a vontade dele excluir esses dois filhos, e isso só se faz em testamento mesmo no Brasil, ele fez um ato de deserdação, porque só quem deserda é o autor da herança. E é muito interessante, porque é o único momento no Brasil em que a pessoa pode deixar ou não deixar para quem ela quiser. É na sucessão através do testamento, porque a outra que existe é uma obrigatória pela lei. Só que a outra, que é obrigatória pela lei, lá estão os descendentes. E os descendentes são os dois filhos do Cid Moreira. Então, ele, Cid Moreira, deve ter colocado em testamento um motivo muito justificável e preciso para essa exclusão. Não é todo caso que você consegue deserdar uma pessoa. Então, precisa abrir o artigo do Código Civil, que é taxativo. O que é que significa isso? Taxativo, somente aqueles casos que estão naquele artigo é que você pode deserdar uma pessoa no Brasil. Então, provavelmente, se realmente se confirmar, porque a gente ouviu dizer pelas publicações das Isso. redes sociais, da mídia, que eles entraram com um pedido de anulação dessa parte do testamento do pai, mas se isso se confirmar, é porque, de fato, eles incorreram nas ofensas que estão naquele artigo. Por exemplo, praticar um crime contra o autor da herança, mover uma ação judicial contra o autor da herança, e aí tem outros casos que podem estes possíveis herdeiros incorrer naquele artigo. Então, o Cid Moreira ele fez isso, provavelmente a gente vê pela pessoa que ele tinha um discernimento, ele contratou um advogado especialista na área que deve ter feito essa orientação para ele. Entendi. Sim. Isabela, ou seja, você até já respondeu a minha pergunta sequente, que era se os filhos, né, as pessoas que se sentirem prejudicadas, se elas podem contestar isso, né? E normalmente deve haver sempre um tipo de contestação. Lembrando que quando a gente fala de um assunto como esse, sempre está envolvendo pessoas que têm um patrimônio, né? Porque é alguém que realmente faz isso. Mas quando é, por exemplo, o único patrimônio da família é uma casa, vamos supor, e há uma divisão que a lei já prevê desse patrimônio, mas aí vamos supor que a pessoa tem explicitado que um dos filhos não iria herdar aquela parte, por exemplo, do patrimônio. É possível fazer isso? É possível fazer isso, Cíntia, através do Instituto da Deserdação, que só pode ser feito com a manifestação dentro do testamento. É interessante que essa pessoa que tem a vontade, essa pessoa é o autor da herança, ainda em vida, claro, ele vai fazer esse ato. É importante que faça com a ajuda, a orientação de um profissional especializado em direito de família e sucessões. E o interessante que eu te falei, que a gente está vivendo um momento esse ano no Brasil de olhar para esse instituto modernizado, porque nós estamos passando por uma reforma do Código Civil brasileiro. E se vier mesmo o novo Código Civil, porque o que nós temos agora é um anteprojeto, nós temos uma mudança
para melhor, considero, desse instituto, do Instituto da Indignidade e Deserdação. Porque no Brasil não é possível hoje um autor da herança deserdar um filho por abandono afetivo. E no próximo Código Civil, quase que 90% de certeza, tá? Vai vir, porque já foi aprovado sem emendas, vai vir mais essa possibilidade de uma pessoa no Brasil deserdar um herdeiro, claro, que é a possibilidade de deserdar por abandono, tanto o pai para o filho quanto o filho para o pai. O pai que abandonar o filho, mas muito mais pelos dados que nós temos no Brasil de idosos que são completamente abandonados moral, afetiva e materialmente pelos seus filhos. Corrigindo aqui minha fala, por abandono. Abandono que engloba toda essa assistência que um parente tem que dar ao outro. Então, quando meu pai ficar idoso, se ele necessitar de mim, eu tenho o dever pela lei de cuidar dele. E não é isso que acontece em muitas famílias brasileiras, e vai vir essa possibilidade como obrigatoriedade ali no artigo mesmo da lei e não na jurisprudência, porque hoje os julgados, os juízes já estão possibilitando isso, mas fica muito inseguro, veja, nós temos decisões diferentes para casos semelhantes. Então, no próximo Código Civil vai vir mais essa possibilidade, que é você poder deserdar ou tornar indigno por abandono. Isabela, esse próprio Instituto do Abandono Afetivo, ele é relativamente novo. Eu lembro também de um outro caso envolvendo outra celebridade, que foi, acho que, o Pelé, né? Eu acho que chegou a ser processado por abandono afetivo. Não tenho certeza, mas eu acho que foi a primeira vez que a gente ouviu falar com mais frequência, de uma forma que o Brasil passou a discutir isso, mas hoje é de fato algo que vem se falando muito fortemente, né? Envolve, eu não sei se as estatísticas mostram isso, mas quase sempre homens, né? Pais que abandonam, que não reconhecem filhos, é isso? É isso sim, você está completamente certa, Cíntia. Inclusive, nós temos dados deste ano de um número absurdo de registro de crianças sem o nome do pai. Aquelas mães que nós chamamos, hoje na nossa doutrina de família, de mães solo, um número absurdo mesmo no Brasil. E o abandono, é importante destacar que o abandono afetivo e o abandono material, ele inclusive é crime. Então, existe sim todo esse olhar diferente que o grupo que está redigindo um projeto para um novo Código Civil tem. Então, o novo Código Civil, ele pretende ser um código não só patrimonializado, como esse nosso é demais, mas também um código que olhe para a parte existencial das pessoas que vivem em família. Então, combina muito bem em trazer, em legalizar o Instituto do Abandono mesmo, dentro da nossa lei, que é o Código Civil. Quando acontecem mudanças assim, a sociedade leva um tempinho para assimilar. Você acredita que hoje as pessoas que estão formando uma família, por exemplo, elas estão mais interessadas em saber dessas questões que vão, a partir de agora, nortear a vida delas, enquanto elas viverem juntas, se elas se separarem, se não se separarem, e até morrerem? Né, aquela coisa do casamento dos votos, isso acaba sendo também uma certa confirmação na lei, porque mesmo que você separe de alguém, mas você tem assuntos ali jurídicos a serem resolvidos com aquela pessoa, assuntos legais, melhor dizendo, para serem resolvidos com aquela pessoa, né, e com os filhos que vocês tenham formado. Às vezes até com os cachorros, com os pets, Sim. já que estamos evoluindo também para isso, né? Mais uma novidade que já estava sendo discutida, Cíntia, é a questão dos pets, mas só te respondendo aí do que você falou antes, a sociedade, ela participa muito mais nesse mundo pós-moderno de tecnologias avançadas e pós-pandemia, porque o pós-pandemia, ele revelou muito avanço da tecnologia, e por conta dessa nossa rotina diária de estar
nos aplicativos e nas informações, apesar de haver muita desinformação na nossa área aqui também, que é o direito de família, das famílias, e todo mundo vive uma espécie de família. Apesar de ter muita desinformação, tem uma democratização do ensino, do aprendizado e da forma como você acessa tanto notícias quanto ensino. Então, as pessoas elas estão mais perto da possibilidade delas acessarem esses conhecimentos. E é uma estrutura e um jeito de sociedade brasileira hoje que já é muito diferente da sociedade brasileira de 10 anos, a gente fazendo aí a diferença de décadas em décadas. Então, nós estamos totalmente conectados, isso nos deixa muito à vontade de ir com mais facilidade de procurar informações, mas só deixo mesmo a atenção de buscar fontes confiáveis, de não acreditar em qualquer profissional que está fazendo uma mensagem de vídeo, porque realmente, como democratizou tudo, todo tipo de pessoa aparece e tem que ter muito cuidado. Na nossa área, por exemplo, estou aqui falando com você um assunto interessantíssimo, que é a reforma do Código Civil Brasileiro, dentro de um assunto que fui chamada para falar, que é a deserdação e a indignidade. Sobre os pets, vai vir no próximo Código Civil Brasileiro, sim, que o pet ele pode ser considerado um ente da família, desde que esteja comprovado que naquele núcleo familiar específico ele é tratado como tal, para assim legalmente poder pedir guarda e alimentos. Vai vir essa previsão, que já existe desde 2018 no Código Civil Português. Muito bem, olha, minha querida, muito obrigada pela sua Muito disponibilidade em obrigada. nos atender. Acho que esse assunto dos pets, depois a gente pode marcar uma outra entrevista, porque é realmente muito bom e é Muito novo bom. e é algo que é uma demanda da sociedade, né? Acho interessante que algumas leis, algumas mudanças acabam surgindo da sociedade para o direito. Isso é muito bacana também. Obrigada, Isabela. Muito obrigada, Cintia.